Bom dia, eu sou o Pedro Herber, autor de Descida ao Cotidiano, o surgimento da arte contemporânea no Japão. Esse livro é uma tradução adaptada de Breaching the Frame, um livro que eu publiquei em 2015 pela Universidade da Califórnia. Descida ao Cotidiano traz uma história das transformações da arte no Japão dos anos 50 e 60, enfocando a obra de críticos, artistas e poetas que levaram a arte, a pintura, do espaço da tela para o espaço tridimensional e ao espaço do dia a dia, do cotidiano, e repensaram, revolucionaram mesmo a relação entre prática artística e ativismo político, e entre a arte e a sociedade em geral. No final dos anos 50, o crítico brasileiro Mário Pedrosa esteve no Japão como bolsista da Unesco, pesquisando as relações entre a arte abstrata europeia e a arte japonesa. Essa estadia do Mário Pedrosa no Japão foi um momento raro de contato direto entre a arte japonesa e o discurso crítico brasileiro da época. A partir desse episódio, então, seguindo a trilha do que o Mário Pedrosa viu no Japão e do que ele não viu na arte de vanguarda japonesa daquela época, o livro conta então uma história das transformações da arte no Japão sob a perspectiva desse diálogo com o contexto da vanguarda brasileira da época. Desde que eu publiquei Breaching the Frame em inglês, eu tinha o projeto dessa versão brasileira do livro para fazer essa ponte com o debate crítico, artístico no Brasil, por um lado, mas também com o discurso sobre o Japão e a cultura japonesa em geral no âmbito brasileiro. Porque apesar da relação muito intensa entre o Brasil e o Japão, sobretudo por causa da imigração, primeiro a imigração japonesa para o Brasil no início do século XX, e depois a imigração brasileira para o Japão nos anos 80 e 90, escreve-se pouco no Brasil sobre o Japão, e principalmente aquilo que se escreve muitas vezes continua intermediado por uma visão europeia, norte-americana do Japão, da Ásia, do Oriente. Então, Descida ao Cotidiano é também uma tentativa de abreviar, ao mesmo tempo problematizar essa intermediação ocidental, essa intermediação euro-americana, e tentar pensar o Japão a partir do Brasil. E propondo assim um caminho diagonal, transversal, no meio do discurso sobre a arte do século XX e o surgimento da arte contemporânea global.